Olá, olá pessoal! Bem-vindos e vamos fazer nosso resumo dessa aula que tivemos nessa semana que se passou, tá? Vocês lembrem-se que a intenção desses resumos é justamente ajudarem vocês a conseguirem absorver melhor os conhecimentos que a gente discute em sala de aula, a deixar vocês melhores preparados para as próximas aulas e servir também aí de um impulso, uma ajuda para vocês quando chegar a época de provas, avaliações e coisas desse tipo, tá? Então vamos lá para os nossos slides para a gente conversar sobre o que falamos na última aula dessa semana. Vocês já devem estar enxergando aí na tela de vocês, né, a apresentação, o slide de apresentação desse resumo. E o que nós conversamos na última aula que nós tivemos? A gente falou sobre a ideia do que era uma falácia. Uma falácia é um tipo de raciocínio que as pessoas têm, na qual elas transmitem uma ideia, elas falam a respeito de uma ideia, como se aquela ideia delas fosse verdade. Elas acreditam que o que elas estão falando, o que elas estão transmitindo é verdadeiro. E isso acaba confundindo outras pessoas, enganando as outras pessoas. Por exemplo, eventos, quando eles acontecem de uma forma correlacionada, ou seja, quando eles acontecem de uma maneira semelhante, um comportamento semelhante ao longo do tempo, que necessariamente por causa disso esses eventos têm uma relação de causalidade, ou seja, um é a causa e o outro então é o efeito disso. Esses dois eventos então eles estariam relacionados por uma causa e consequência. Correlação pode ser também em função de outros eventos, e aí você tem uma correlação indireta entre fenômenos, ou então às vezes os eventos não serem correlacionados entre si, não terem um comportamento parecido, mas as informações são apresentadas ou manipuladas de uma forma em que os eventos parecem que são correlacionados, tá? Então, uma falácia é toda a ideia que acaba sendo transmitida por um orador, por um interlocutor, como sendo verdadeira, como sendo necessariamente aquilo real. Tá? Isso é uma falácia. A falácia não é só uma forma errada de você transmitir uma informação, mas ela também é uma forma errada de você raciocinar, de você pensar. Então a gente comete falácias no nosso raciocínio, no nosso pensamento. E de novo, que nem eu expliquei em aula, tá tudo bem a gente cometer falácias. Eu cometo falácias, vocês cometem falácias, e o problema não é cometer falácias. O problema é não estarmos conscientes que um determinado raciocínio significa uma falácia. E em questões muito importantes, onde a gente precisa tomar decisões muito importantes que vai impactar ou a nossa vida ou a vida de outras pessoas, então a gente constrói essa decisão baseada num argumento que por sua vez também é uma falácia. Então aí a gente toma uma decisão acreditando que é uma boa decisão, mas na verdade essa decisão ela está fundamentada numa falácia e portanto a gente vai acabar se decepcionando com os resultados da nossa decisão. Então, mais uma vez, cometer falácias não é um pecado, inclusive faz parte da natureza humana. O problema é quando a gente não tem consciência de que a gente comete falácias e de que outras pessoas também cometem falácias, a gente não sabe identificá-las e por isso a gente acaba tomando uma decisão baseado num pensamento errado, numa ideia equivocada sobre alguma coisa, tá? Então, relembrando aí vocês que maneiras naturais que nós temos de pensar que são naturais e que, portanto, a gente tem que aprender a identificar que nós temos esses impulsos de pensamento, essas maneiras naturais de pensarmos, que a gente tem um impulso de agir. Tá? Como eu comentei nas aulas para vocês, nós somos os descendentes de milhares de anos de evolução humana, no qual nós temos dentro de nós dois impulsos praticamente muito imediatos quando a gente se vê numa situação diferente, que é ou o impulso de fugir ou o impulso de lutar. Isso por quê? Porque lá atrás, na história da evolução humana, a gente precisava realmente ou lutar ou fugir em situações muito adversas e não raciocinar. Você tinha que simplesmente reagir. E por isso a gente acabou trazendo, ao longo da nossa evolução, essa herança de impulso natural. Então saber que nós temos esse impulso nos ajuda
a fiscalizar quando que a gente está cometendo uma falácia de pensamento ou quando outra pessoa pode estar cometendo uma falácia de raciocínio. A outra é que quando nós raciocinamos, quando a gente pensa sobre fatos, sobre eventos, nós imaginamos isso, ou seja, nós criamos imagens mentais para poder raciocinar. E isso é natural. Mas acontece que quando determinado texto ou determinada conversa com uma pessoa não nos oferece detalhes suficientes para podermos construir aquela cena, a gente cria esses detalhes na nossa imaginação. E por causa disso, às vezes, a gente assume que determinadas coisas realmente, de fato, aconteceram ou foram naquele nível de detalhes que a gente já criou. Então, uma das formas de sabermos que podemos cometer falácias é termos consciência de que quando a gente lê um texto ou quando a gente ouve uma conversa com uma outra pessoa, a gente imagina aquilo acontecendo e a gente preenche todos os detalhes que faltam para aquela imagem, mesmo que aquele texto ou aquela pessoa não tenha nos passado todos esses detalhes. Então a gente pode estar imaginando detalhes que não existiram. E a terceira e última das coisas que é natural sobre o nosso pensamento é que a gente detesta não saber. Quando nós somos confrontados com uma pergunta, seja por nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossa família, quando nos fazem uma pergunta que a gente não sabe a resposta, por quê? Porque a gente não tem todas as informações para poder decidir, ainda assim a gente gosta de oferecer uma opinião, a gente gosta de dizer algo como se a gente realmente tivesse condições para tirar uma conclusão sobre um determinado evento, sobre um determinado acontecimento. Então isso é natural, faz parte de nós seres humanos, nós temos essa vaidade de querer saber tudo, de querer ter respostas para tudo, quando na maior parte das vezes a gente não conhece todos os detalhes para poder tirar uma conclusão. Também eu relembrei vocês aí que 2 processos mentais naturais que a gente tem é os processos de dedução, de raciocínio dedutivo e de raciocínio indutivo. No raciocínio dedutivo, eu vou de um universo maior, eu vou de algo que é universal, que sempre acontece, e eu vou deduzindo que porque aquilo acontece sempre, aquilo deve acontecer num universo particular. Então esse é o pensamento de dedução. Eu particularizo um fenômeno ou um acontecimento. Já o pensamento de indução é o contrário. Então eu tenho o pensamento do que acontece num universo particular, porque aconteceu comigo numa determinada circunstância, com as pessoas que eu conheço, num determinado momento, que aquilo sempre vai acontecer. Então eu estou generalizando, eu estou pegando um evento que aconteceu em um universo particular e eu estou extrapolando isso para o geral, para o universal, vai acontecer sempre com todo mundo, a todo momento, em qualquer lugar. Esses 2 tipos de operações mentais são naturais e uma não necessariamente é melhor do que a outra, tá certo? Ambas são necessárias para a gente poder entender os fenômenos aí do mundo. Porém, como a gente vai falar sobre, primeiro, o que é silogismo, ou seja, o tipo de argumentação perfeita, a gente tem que entender muito bem como que funciona o pensamento dedutivo. Por quê? Porque o silogismo, que seria aquele tipo de argumentação perfeita, ele é feito com base na operação de dedução, ou seja, eu vou de algo que é universal para tirar uma conclusão sobre algo que é particular, tá? Então, um exemplo de silogismo, ou seja, de pensamento dedutivo que a gente faz no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem para prestar atenção nisso, é esse exemplo que eu mostrei para vocês. Aquela loja vive cheia, então eu vou dar um pulo lá. Quando você pensa isso, quando alguém pensa dessa forma, o que na verdade existe realmente aí de dedução por trás disso? Primeiro, toda loja que vive cheia é porque ela tem variedade, é porque ela tem bons preços. Então essa é uma primeira hipótese que você tem a respeito de uma loja, de toda loja. Segundo, você observa que aquela loja, ela vive cheia. E aí, terceiro, você conclui, ou seja, você decide que você também vai comprar lá por causa dessas hipóteses anteriores, por causa do que a gente chama, que eu vou mostrar para vocês, de premissas, tá? Então esse é um tipo de raciocínio dedutivo que a gente faz de maneira natural, tá certo? Mas que parte de algo que a gente aprendeu que é universal,
ou seja, que toda loja que vive cheia é porque ela tem bons preços, bom atendimento, e a gente particulariza. Como aquela loja que eu estou vendo também está cheia, então eu vou comprar lá, eu tomo a minha decisão. Tá? Então esse é um exemplo de raciocínio dedutivo, tá certo? E o que é um silogismo em si? O silogismo ele tem uma estrutura, como a gente está falando de lógica formal, que é composta da seguinte forma. São 3 proposições, como está mostrado aí no slide, sendo que a primeira dessas proposições ela é chamada de premissa maior. A segunda proposição ela é chamada de premissa menor. E a terceira, por isso que está separado aí com uma linha pontilhada, para vocês conseguirem identificar isso facilmente, é a conclusão, é chamada de conclusão, tá? Todo silogismo, o silogismo mais simples, ele tem essas 3 proposições. Um silogismo pode ter mais do que 3 proposições, mas o menor silogismo, ele tem 3. Sempre 2 premissas, a primeira é maior, a segunda é menor, e a terceira proposição ela é a conclusão, tá? De novo, num silogismo, numa dedução, a conclusão ela deriva das premissas, ou seja, ela é o resultado daquelas premissas. Não importa se as premissas são verdadeiras, como a gente está, por enquanto, falando da estrutura, da lógica formal, o que a gente está preocupado? Em observar que um argumento ele tem a estrutura básica, a forma básica para poder ser considerado válido. Se ele não tiver essa estrutura, ele não é nem sequer válido, e se ele não é válido, um argumento ele é inválido, eu não consigo avaliar se ele é verdadeiro ou falso. Então, por hora, a gente não está preocupado se as premissas elas correspondem ou não à realidade, ou seja, se elas são verdadeiras ou falsas. Mas eu estou preocupado com a maneira com que eu monto as minhas premissas, de modo que a minha conclusão dependa somente delas, tá? No silogismo eu também tenho alguns termos especiais, tá certo? A minha primeira premissa, ela deve conter um termo que está aí destacado em azul, chamado de termo maior, e um termo em vermelho, que está destacado como termo médio. Então, no exemplo desse silogismo, todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Em vermelho eu tenho ali o termo chamado termo médio, tá certo? Que é homem. Em azul eu tenho o termo maior, na primeira premissa, que é mortal. Esses 2 termos aparecem na primeira premissa, é por isso que ela é chamada de premissa maior. Na segunda premissa devem aparecer o termo médio, esse se repete, e aparece um novo termo chamado de termo menor. E o termo menor aí no caso, aparece em destaque em verde para vocês, é Sócrates, tá certo? Muito bem, a conclusão ela deve ter apenas o termo maior e o termo menor. Na conclusão não aparece o termo médio. Então uma das coisas que a gente já percebe é que se eu monto um argumento e na minha conclusão eu estou repetindo o termo médio, a estrutura da minha argumentação está errada, tá certo? Não é correto montar um argumento dessa forma. Esse argumento ele é inválido por estrutura, tá certo? O termo médio, então, não aparece na conclusão. É como se, por isso que eu montei essa estrutura para vocês, é como se eu fizesse uma operação onde eu elimino, eu corto tudo aquilo que aparece repetido, tá certo? Nas minhas premissas, como é o caso aí da palavra homem. Então eu estou cortando a palavra homem, aparecendo repetida, e eu estou formando a minha conclusão somente com os termos que não se repetiram. Tá certo? Sócrates, aí no caso, em verde, é o termo menor. O termo menor é sempre o sujeito da minha conclusão. É de quem eu falo, é do que eu estou falando, tá certo? É sobre o que ou sobre quem eu quero tirar uma conclusão. E o termo maior, que aparece em azul, mortal, é o predicado, é o termo maior, ou seja, é o que eu quero dizer sobre esse alguém, sobre essa coisa, é a que qualidade eu estou querendo tirar uma conclusão, tá certo? Então, o predicado é o termo maior. Uma outra forma de eu representar isso na forma de desenhos é essa que eu também mostrei para vocês, onde em azul eu tenho primeiro o termo maior.
como a minha primeira premissa era, no caso, todo homem é mortal, então um conjunto universal, um conjunto maior de todos, é o conjunto de tudo aquilo que é mortal. E dentro desse conjunto azul de tudo aquilo que é mortal, eu tenho todos os homens, o conjunto de todos os seres humanos, tá certo? Então em vermelho eu tenho o conjunto de todos os homens. Então a minha primeira premissa está me dizendo exatamente o quê? Todos os homens, esse conjunto em vermelho, está dentro de um conjunto muito maior que é ser mortal, que é o conjunto em azul, o conjunto de todos os mortais. A minha segunda premissa, ela já me diz o quê? Ela me diz que um outro conjunto, o conjunto de Sócrates, que aí na verdade é um conjunto unitário, um conjunto de uma única pessoa só, ele está dentro do conjunto de homens. Então Sócrates, que é o que aparece em verde, está dentro do conjunto vermelho, que é o conjunto de todos os homens, tá? Então aí, nesse caso, quando eu consigo estruturar desta forma, a conclusão ela é inevitável. Sócrates, que está dentro do conjunto de todos os homens, que por sua vez está dentro do conjunto de tudo aquilo que é mortal, então Sócrates também está dentro do conjunto daquilo que é mortal. Ou seja, é inevitável. Eu posso gostar ou não dessa conclusão, mas a conclusão que eu inevitavelmente tenho que tirar a partir dessas premissas é que Sócrates também está dentro do conjunto de tudo aquilo que é mortal, ou seja, Sócrates também é mortal. Esse tipo de estrutura é tão poderoso que a gente viu um outro exemplo. Um exemplo do tipo, todo cachorro mia. Rex é um cachorro, logo Rex também mia. Aparentemente a gente ouve esse tipo de argumento e a gente fala, não, isso daí está errado. Muito bem, é lógico que a gente sabe que está errado pelo nosso senso comum, pelo que a gente conhece a respeito dos cachorros. Mas, pela estrutura formal da lógica, a estrutura desse argumento é válida, tá certo? E é válido por quê? Porque justamente ele obedece às regras de construção de um argumento. Eu tenho dois termos ali na minha premissa maior. Todo cachorro. Cachorro é o meu termo médio. E eu estou dizendo o que de cachorro? Eu estou dizendo que ele mia. Então eu posso pensar da seguinte forma. Eu tenho um universo de todos os animais que miam e eu estou afirmando, eu estou dizendo que o cachorro, todos os cachorros pertencem a esse conjunto. Em seguida, eu estou falando de um outro elemento, eu estou falando de Rex, e eu estou dizendo que Rex também mia, ou seja, Rex, que está em verde, está dentro do conjunto vermelho de todos os cachorros. Então a minha segunda premissa me afirma, Rex é um cachorro. Inevitavelmente, a conclusão que eu tenho que tirar desse tipo de argumento é que Rex também está dentro do conjunto de todos os animais que miam, tá certo? E de novo, esse tipo de construção, ela é válida, tá certo? Do ponto de vista da estrutura de raciocínio lógico, é válido, embora a gente saiba que ela não é verdadeira, ou seja, ela não corresponde à realidade. Mas, como eu falei para vocês, a gente ainda está no campo da lógica formal, então a gente não está preocupado com a veracidade das premissas. Muito embora as premissas não sejam verdadeiras, a conclusão ainda assim ela é válida. Então isso é poderoso porque o que eu disse para vocês? Se a estrutura do argumento não for válido, eu não posso tirar uma conclusão a partir dali. Então, isso nos é muito poderoso porque às vezes a gente não precisa ser especialista de um determinado assunto para podermos avaliar se uma conclusão ou uma decisão com aquela quantidade de informações pode ser tirada, ou seja, se é válido tirar uma conclusão a partir daquelas premissas. Para a gente poder tirar uma conclusão, as premissas têm que estar construídas de uma forma correta, tá certo? Então, apesar de errado do ponto de vista aí da realidade, a estrutura desse raciocínio, né, todo cachorro mia, Rex é um cachorro, logo Rex mia, é correto do ponto de vista da lógica formal da estrutura, tá certo? E por fim eu disse para vocês que esse slide era um slide que muito valia a pena vocês terem aí como um slide de ouro para quando vocês forem resolver exercícios sobre silogismos ou até mesmo para a prova, que eu disse que a minha prova vai poder ser com consulta. Então esse é um tipo de slide que ajuda muito a sintetizar
por enquanto, o que falamos sobre a estrutura de um silogismo. Um silogismo lá em cima é formado por 3 proposições. A primeira proposição tem que ter um termo médio, que está destacado em vermelho, e um termo maior. O termo médio na primeira proposição é o sujeito daquela proposição e o termo maior é o predicado. A minha segunda proposição é chamada de premissa menor. Na minha premissa menor eu apresento um novo termo, que é o meu termo menor, que aparece ali em verde, e sobre o meu termo menor eu vou afirmar alguma coisa. E essa alguma coisa é o termo médio novamente, é por isso que ele se repete. E aí, portanto, a minha conclusão, formada apenas pelo meu termo menor e pelo meu termo maior, não vai repetir o meu termo médio, tá? Essa é a estrutura de um pensamento de dedução, como essa seta indica, ou seja, eu vou de algo que é universal para algo que é particular. Ali do lado em conjuntos, eu mostro para vocês que eu vou de um conjunto universo, desse conjunto universo eu tenho um subconjunto de coisas, e nesse subconjunto de coisas eu estou querendo chegar a uma conclusão sobre um indivíduo, tá certo? E quando eu consigo estruturar isso na forma de uma dedução, então necessariamente aquele meu indivíduo também está dentro do conjunto universo, tá? E por fim eu falei para vocês que dava para imaginar como se o termo médio fosse uma espécie de uma peça num desses quebra-cabeças, cuja função dessa peça seria ligar o termo maior, o termo em azul, com o termo menor, que é o termo em verde ali. E depois ele desaparece da conclusão, ele não precisa mais. Brinquei até falando para o pessoal que é de biológicas, é como se fosse uma enzima, que ela coleta ali, tá certo? Substâncias para ela ligar duas substâncias e depois ela não tem mais função. Tá certo? Dá pra gente também fazer esse tipo de analogia. Então o termo médio ela tem a função de ligar simplesmente outros dois termos, mas não deve aparecer na conclusão, tá? E por fim, a última coisa que nós conversamos na nossa aula, que é característica também de silogismos, em primeiro lugar, a gente se preocupa com a estrutura, para a gente poder ter realmente um argumento que seja válido do ponto de vista da sua estrutura, e depois a gente avalia a veracidade das nossas premissas, se elas são verdadeiras ou falsas, tá certo? Inclusive, a veracidade das premissas vai depender de qual é o universo que a gente está discutindo. Então, no caso aí, por exemplo, deste argumento que eu mostrei para vocês, todo kryptoniano tem superpoderes. O super-homem é um kryptoniano. O super-homem tem superpoderes. Essa é a conclusão que eu tiro do super-homem, tá certo? De novo, do ponto de vista da estrutura, esse silogismo ele é completamente válido, porque eu estou falando de todos os seres que têm superpoderes, e eu estou dizendo que todas aquelas pessoas, todos aqueles indivíduos que nasceram lá em Krypton e são kryptonianos, eles têm superpoderes. Então estou dizendo ali no universo de quem tem superpoderes, todos os kryptonianos estão dentro desse universo. E aí, por fim, eu estou afirmando que o super-homem, ele é um kryptoniano. Então esse indivíduo está dentro do universo de quem é kryptoniano, do subconjunto. E estruturando desse jeito, a conclusão ela é válida, tá? O super-homem tem superpoderes, porque ali eu só tenho o termo menor e o termo maior e eu construí o meu silogismo de uma maneira válida. Mas é óbvio que você vai me dizer, mas Kiko, poxa vida, isso não é verdadeiro do ponto de vista da realidade, afinal de contas não existem super-homens, não existem kryptonianos, então essa conclusão ela é falsa. E eu vou dizer para você, é verdade, se nós estabelecemos como universo do que a gente está discutindo a nossa realidade, tá certo? A realidade humana. E aí, então, de fato, as premissas, elas deixam de ter o conteúdo desconhecido e a gente pode afirmar, o conteúdo dessa premissa é falso, porque não existem kryptonianos. Então não existe super-homem, não existe kryptoniano. Mas se nós discutirmos o universo de histórias em quadrinhos, em particular aí o universo da DC, do qual né, o super-homem faz parte, aí já existem kryptonianos. Então dentro desse universo
estabelecendo agora que o universo que eu estou discutindo, que eu estou argumentando, é sobre esse tipo de universo, então ali é verdadeiro, os kryptonianos ali existem e todos eles têm superpoderes, inclusive o super-homem existe, é um kryptoniano, e portanto a minha conclusão, além dela ser válida, ela é verdadeira nesse universo. Então também o que a gente depois vai amadurecer quando a gente chegar na época de conversar sobre lógica informal é sobre que universo nós estamos conversando. Nós temos condições de já avaliar a veracidade das premissas, sim ou não. Se não tivermos, então fica a se verificar se a conclusão ela é verdadeira ou falsa. Mas por hora o que eu posso afirmar é se a conclusão ela é válida ou inválida do ponto de vista da estrutura da lógica formal. Tá certo? Então foi isso, pessoal, que a gente conversou aí na última aula. Eu espero que esse resumo ajude ainda mais vocês a conseguirem fazer as atividades e esclareça mais e prepare melhor vocês para a prova, tá certo? Vejo vocês na próxima aula. Grande abraço, tchau!